Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos reunidos para mais um GPEMcast, um raio-x da história. Eu sou a Rafa, aluna do 8º semestre de Medicina e integrante do grupo de pesquisa. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Eu sou o professor Elieverson aqui da Uniderp e hoje estamos recebendo... Quem que é a nossa convidada hoje, Rafa? Doutora Daniele. Professora Daniele que, me corrija se eu estiver errado, tá? Coordenadora pedagógica do campus, ou nós podemos pensar assim, por estarmos numa universidade, cargo de pró-reitora de graduação. É isso mesmo? Isso mesmo. E a professora Daniele, ela nos ajudou a arquitetar esse plano do podcast lá atrás. E aí o grupo achou legal chamá-la, né, para participar e contar um pouquinho sobre você, quem que é a Daniele, de onde que ela saiu, o que ela faz. Mas eu vou deixar para a Rafa conduzir essa parte e eu entrarei só em alguns momentos. Então, professora, como o professor falou, a gente sempre pergunta, né, a parte pessoal do indivíduo. Então, a gente quer saber um pouquinho quem é a professora Daniele, de onde ela veio, o que ela gosta, qual é a trajetória dela antes mesmo de se tornar professora. A Daniele é uma menina lá do interior de São Paulo, de Presidente Venceslau, filha do Plínio e da Cleusa, e que veio parar aqui em Campo Grande por um acaso. Em Presidente Venceslau não tem universidade e a minha avó estava morando aqui. E eu já na época cogitava fazer o curso de nutrição e ali mais próximo tinha só na cidade de Prudente, que é do ladinho, né, de Venceslau. Mas para estudar em Prudente, teria que morar lá porque o curso era integral. E aí ficava mais oneroso, né, na época. E aí minha avó já morando aqui, falou, né, com meu pai, deixa a Daniele ir. E eu vim para cá com 18 anos, assim que eu terminei o ensino médio. E aí, na verdade, eu cogitava fazer a nutrição, mas eu tinha mesmo uma vontade que eu sempre gostei de matemática e das exatas. Eu sempre pensei antes, na verdade, em fazer engenharia civil. Eu até vou contar uma parte desse lance da engenharia civil, que antes de eu fazer o vestibular, na época a nutrição só tinha na UCDB. E aí, antes de eu fazer o vestibular da UCDB, minha avó falou, não, então faz também, né, a engenharia civil. Mas eu não acordei para ir fazer o vestibular. Minha irmã disse que lembra até hoje, minha avó desesperada me chamando. E aí eu comecei a fazer a nutrição. Morando aqui com a minha avó, me formei em nutrição. E logo que eu me formei, comecei a atuar numa área de produção de alimentos, que foi um dos locais que eu fiz o estágio durante a graduação. Trabalhei lá, eu ainda estava nos 3 meses de experiência, acho que fazia um mês que eu estava trabalhando, eu cheguei para trabalhar e de 2.000 funcionários que tinha no local que eu trabalhava, ficaram 20. Teve uma demissão coletiva na empresa. Eu era de uma empresa terceirizada que fazia refeição para esse local. E aí não sabiam o que fazer comigo, porque, como que vamos manter uma nutricionista para produzir alimentos para 20 pessoas? O salário não comportava, né? Só que também não podiam me desligar, porque eu ainda não tinha feito 3 meses de contrato. Então vamos colocar a Daniele, tem outros nutricionistas precisando tirar férias, vamos colocar a Daniele para cobrir férias. Aí cobri férias de outras 2 nutricionistas em 2 locais grandes aqui na cidade. E aí terminou esses 3 meses, eles me fizeram uma proposta para morar na usina em Maracaju. Só que tinha que morar dentro da usina, né? A nutricionista morava lá. Na época eu já namorava meu ex-marido e ele falou, não, como que vai morar dentro da usina, né? Não existe isso dentro. Eu falei, não vou aceitar. Daí eles me desligaram. Na semana que me desligaram, uma ex-professora minha falou comigo, falou, Dani, eu indiquei você, eu estou trabalhando agora aqui na Uniderp, eu fiz uma indicação sua para a coordenação que está precisando de uma assessora. Eu falei, opa. Aí ela falou, você pode vir aqui amanhã? Era lá na Agrárias, o curso de nutrição na época era na Agrárias. Fui
para a entrevista, ela falou, não, já pode começar hoje. Então, na época do curso de nutrição, isso foi em 2006, 2007, todos os cursos que tinham mais de 650 alunos, nós tínhamos um coordenador de curso 20 horas e um assessor 20 horas. E aí eu fui contratada como assessora, e nós estávamos formando neste ano a primeira turma do curso de nutrição. Então, eu entrei logo no início do curso também, né? Fiquei até 2008 como assessora de coordenação. Em 2008, teve a venda da Uniderp para Anhanguera. O que aconteceu imediatamente da venda? O cargo deixou de existir. Então, não existia mais assessora de coordenação. Aí, o que vai fazer com a Daniela? Vamos desligar a Daniela, né? O que vai fazer? Aí, por sorte, tinha uma professora grávida. Nesse mesmo momento que já ia sair de licença maternidade. E aí, a professora vai sair, vamos aproveitar a Daniela. Ela cobre a licença, né? Não vamos... Deixa o contrato dela do jeito que está e depois a gente desliga. E a professora saiu de licença e eu fui fazer supervisão de estágio nessa época. Eu fazia a supervisão do estágio na Santa Casa e no CEMED, na nossa clínica lá da nutrição. Uhum. Aí ela voltou da licença maternidade, eu fui desligada, porque não tinha mais mesmo o que fazer. Aí fiquei 9 meses longe da Uniderp, também não trabalhei, fiquei esses 9 meses, podia ter tido um filho, mas também não tive nesse período. E voltei em 2009 como supervisora de estágio. Aí eu fui contratada novamente como supervisora de estágio da clínica. E eu fiquei até 2013, de 2009 a 2013, fazendo a supervisão do estágio de nutrição clínica na Santa Casa e no regional. Então, eu só fazia a parte clínica. Em 2013, eu fui para a sala de aula e nesse meio de tempo, como eu sempre tive um bom relacionamento com os coordenadores, né, assim, e por muito tempo, isso tudo ainda lá na Agrárias. Fiz outras coisas internas, outras partes de projetos que apareciam, projeto ENAD, cuidei toda a parte do ENAD dos alunos da saúde da Agrárias. E em 2013 fui para a sala de aula. E aí continuei fazendo supervisão e a docência. Em 2014, eu fui convidada para assumir a coordenação do curso de nutrição. Então, estou também, além da pró-reitoria, como coordenadora do curso de nutrição desde 2014. Então, em 2014, eu assumi o curso, ainda continuei em sala de aula, ainda fazia supervisão de estágio. Nesse momento também já fazia outras coisas de comissões internas institucionais, fui nessa época também coordenadora da CPA e fiquei em sala de aula até 2019. Em 2019, de 2019 para 2020, eu assumi a coordenação do Polo EAD da Agrárias. Nós tínhamos, então, um Polo EAD aqui na Matriz e um outro lá na Agrárias. Em 2020, teve mais uma história. Em 2016, eu assumi a coordenação do curso de gastronomia. Nós abrimos um curso de gastronomia na Agrárias. Tinha mesmo. Nós abrimos um tecnólogo em 2016 e eu assumi também o desafio de coordenar o curso de gastronomia, que apesar de ter uma afinidade com a nutrição, é totalmente diferente. E aí vamos abrir o curso. A Daniela é nutricionista, assume também, né? Mas foi bem desafiador, porque o curso, na verdade, não tem nada a ver com a nutrição, é totalmente diferente. Nós fomos com esse curso, o curso encerrou em 2020. Eu tive uma pausa na coordenação, saí 2 anos e depois quem encerrou o curso, né, quando a gente extinguiu a oferta, foi comigo também. Em 2020, eu estava de volta na coordenação da gastronomia, com o Polo EAD e com a nutrição. E aí, iniciou, logo na pandemia, iniciou o trâmite, né, dos cursos virem da Agrárias para cá. Eu assumi a coordenação do Polo EAD aqui da Matriz. E assim, né,
Com o encerramento lá da Agrárias, o nosso curso veio para cá, então, quando a gente retornou às aulas presenciais do curso de nutrição, as nossas aulas já iniciaram aqui. E com o início da pandemia, eu me recordo que em 2020/1, a gente teve a entrada de uma turma de nutrição no período matutino e no noturno. E desde até 2023, a gente ficou sem captar aluno. Não teve mais entrada de alunos na nutrição. Então, nós fomos formando aqueles alunos que estavam ali, mas não captamos mais. Não teve mais entrada. Não tinha interessados suficientes para a gente abrir turma. E aí, eu comecei a ver meu fim, né? Apesar de estar com o Polo EAD, eu assumi depois a comissão própria de avaliação aqui da matriz, né? Quando já estava aqui. Falei, tá, mas o meu curso de origem, né, é a nutrição. Eu estou contratada num centro de custo e tem toda essa análise que é feita, a carga horária do coordenador, o número de alunos, e esses alunos já não existiam mais. Sim. Então, eu já estava, nesse momento, em 2022, a coordenadora dos cursos de farmácia e biomedicina estava de licença maternidade, e eu, junto ao núcleo docente estruturante, coordenei os cursos de farmácia, biomedicina, nutrição, Polo EAD, e fui tocando a vida, mas pensando, né? Vamos lá. Final de 2022, nós recebemos o anúncio, né, da reestruturação da gestão da unidade, com a saída do antigo reitor, e a gente conheceu o Cristiano. O Cristiano estava aqui há uma semana. Eu lembrava dele, né, de quando ele foi coordenador da pós, mas eu nunca tinha tido muito acesso a ele. E fazia uma semana que ele estava aqui, ele mandou me chamar. Eu falei, eu vou me despedir, né? Eu tinha certeza, tanto é que eu vim muito, muito tranquilo, assim. Eu não falei lá, mas em 2009, quando eu fui desligada, eu tive uma sensação muito ruim, porque eu sentia que eu não tinha terminado o ciclo. O ciclo. Eu fui embora, assim, muito... Gente, mas não era, ainda tem coisa para acontecer aqui dentro. E nesse dia que ele me chamou, eu vim muito tranquilo, porque me avisaram, já era tarde. Eu falei, gente, é típico de desligamento, para a pessoa já ir deitar, não pensar muito. Amanhã cedo, no primeiro horário, você vem. E aí, vim conversar com ele, o antigo, que era o meu coordenador acadêmico, pró-reitor da época. Estava junto. Aí o Cristiano falou, olha, como é que tá o curso de nutrição aí? Só foi canalizando para o que eu achava. Eu falei, tá assim, e a farmácia, a biomedicina? E foi me questionando, né? Daí ele perguntou, o que você acha, né, da função você acha da pró-reitoria? Falei, né? Fiquei com essa cara para ele. Ele falou assim, você aceita? Eu falei, aceito. Ele falou, então, vai pensar e daqui uns dias eu vou te chamar novamente. Isso foi em outubro, eu acho. Passou uma semana, ele me chamou, ele falou, e aí? Pensou? Eu falei, pensei. Você vai aceitar? Aceitar. E tô, desde então, junto com ele. E assim, foi realmente, eu falo isso, falei na semana passada, a gente recebeu um coordenador acadêmico da nossa regional, Croton Med, e eu digo que o Cristiano foi realmente e não é puxa-saquismo, a gente tem uma relação muito próxima de amizade mesmo e de lealdade, e eu não tenho dúvida que ele foi o instrumento de Deus para me permitir estar aqui hoje, conduzindo e fazendo a diferença na vida de tantas pessoas, né? Sim. Tanto as que estão próximas ali e que também são canais de proporcionar mudança e tanta coisa que a gente às vezes não consegue nem mensurar, né? Então, estou aí como coordenadora acadêmica ou pró-reitora de graduação do ensino presencial, né? Porque dentro dessa nossa estrutura, nós temos a pró-reitoria também do ensino à distância. Sim. E eu só respondo pelo presencial, né? Então, estou aí com o Cristiano, assumi oficialmente a pró-reitoria em 1º de janeiro de 2023. Estou aí desde então com ele
e dando o meu melhor sempre, né? E sentindo que ainda tenho muita coisa para contribuir. É isso. Bonito, né? A trajetória. Muito bonito. Tá vendo? Tranquilo. Eu posso pegar uns ganchos da fala? Pode, com certeza. Você quer começar? Não, pode posso? ir primeiro. Ô, Dani, professora Daniele, desculpa a força do hábito, tá? Imagina. Quando você resolve fazer nutrição, ela é de Presidente Venceslau. Semana passada nós tínhamos aqui de Prudente, né? Você tinha essa predisposição mesmo? Como que foi essa escolha do curso? Não, eu quero... Porque não é... Tá certo, eu tenho uma nutricionista em casa também, né? Que tá deixando a profissão assim, mas que não é... Eu vou ser nutricionista, né? Como surge essa... Olha, eu vou dizer que foi muito mais, assim, pelo que minha avó falava, né? Minha avó, uma mulher muito... diferente para a época dela, sempre foi, e ela, nossa, olha essa profissão, minha filha, olha que diferente, essa profissão tá tão em alta, e eu fui mais porque ela teve essa fala, e eu nem estava muito ligada, e ela sempre falando para mim, eu acabei fazendo a nutrição mais por conta do que ela falou. E muito interessante que, na verdade, apesar de ser docente e ter feito muito tempo a parte de clínica, que eu sempre gostei muito, do paciente hospitalizado, né? Eu sempre tive uma tendência por uma outra coisa, assim, eu sentia muito isso, assim, na escola e até na faculdade, de juntar as pessoas, de ter fazer esse movimento do grupo, sabe? E é isso que hoje eu sou apaixonada. É fazer a gestão das pessoas, né? É isso, hoje eu penso assim na nutrição, eu não sei até quando devo me manter na coordenação, hoje tenho uma professora que é o meu braço direito, que me dá o suporte, até para o nosso curso voltou a crescer, então a partir de 2023 eu pude também ter esse olhar, né, diferente, enquanto à frente da gestão da instituição, hoje a gente captou desde 2023 todos os semestres, né? Voltamos a partir de agora, 2025, a captar também no matutino, que era algo que a gente não tinha feito captação desde 2020. Então, eu consegui, né, brigar um pouco mais pelo curso. Mas tem uma professora hoje que me apoia com os atendimentos dos alunos, porque eu praticamente não consigo fazer, apesar de ainda fazer questão. Eu vou nas salas de aula, eu que levo os recados do avaliar, eu que levo os recados de todas as atividades que tem, passo o meu e-mail para todos os alunos, atendo por e-mail, se for alguma coisa mais delicada, eu agendo para atender, mas tem essa professora que me ajuda. Então, não sei até quando fico na coordenação, mas o que eu gosto mesmo é de estar à frente, de fazer a diferença, assim, conseguir juntar um grupo de pessoas para que eles se entrelacem, se entendam para entregar um objetivo da melhor forma. Enfim, é tudo ainda, apesar de eu não ter, eu falo que é muito intuitivo isso que acontece comigo, porque eu não tenho formação nessa área, né? Sim. Preciso, inclusive, me dedicar a estudar isso, porque eu não tenho formação e nem conhecimento nenhum. Eu vou mesmo por tudo que eu fui e acabei desenvolvendo ao longo desses anos, né? E convivendo com pessoas que entendem. A gente vai se espelhando, né? Sim. Sim, eu também tive uma dúvida, né, em relação à docência. A senhora tinha citado que teve a oportunidade ali de assumir a docência do curso de nutrição e tudo mais. Esse interesse pela docência foi uma oportunidade que você foi amadurecendo e decidiu aceitar? Ou já veio lá de trás, a Daniele pequena, uma vontade, um brilho ali pela docência? Eu pergunto porque todos os nossos convidados, eles têm uma história, uma atividade, algo relacionado à docência, que também é muito importante pra gente, claro, né? Claro. É engraçado, quando eu falei da escola e da faculdade também, eu sempre fui a pessoa que a gente se encontrava ou em casa ou na casa dos amigos, era a pessoa que explicava o material daquele dia, estudava, ia fazer prova, eu era sempre a pessoa que estava junto para ajudar todo mundo a entender ou estudar, enfim, sempre gostei também.
E aí o momento que eu entrava em sala de aula era totalmente diferente do que eu tinha ali de experiência na prática, né? Porque tinha só a prática e, ao mesmo tempo, eu engrandecia as aulas, Sim. porque daí as aulas que eu ministrava eram as disciplinas que eu ministrava eram relacionadas aos pacientes hospitalizados, a parte de dietoterapia. Então, tinha algo bem bacana, assim, porque eu trazia também a prática, né, da vivência dentro do hospital. E depois, quando eu assumi a coordenação, o momento de estar dentro da sala de aula era um alívio, né? Era um momento de, meu Deus do céu. Eu já falava, nem lembrem que eu sou coordenadora, que era um momento também de esquecer os problemas, né? Só que eu não consegui mais. A última vez que eu consegui, né, por conta das outras coisas que foram acontecendo, né? E aí, o estar dentro da sala de aula exige, né? Você se preparar, você estudar, E eu não conseguia mais manter essa rotina, né? Então, e sem contar que deve ser muito difícil para o aluno, não para nós, para o aluno ter a professora e a coordenadora, né, simultâneo. Eu tiro por base, assim, dificilmente eu leciono para alunos que são meus orientandos, tanto de TCM quanto do grupo, né? Porque no grupo a gente começa a pegar a partir do segundo semestre. Sim. Mas quando a gente começou o grupo lá em 2020, tinha uma menina do segundo semestre que ela nem chegou a entrar no grupo. Ela que deu a ideia e tal, mas ela não chegou a entrar no grupo. E eu me recordo muito bem que véspera da prova, ela falou assim, professor, tem como tirar uma dúvida minha, tal, que eu tô... Mas aí eu achei que tinha um pouco de conflito de interesse, porque como eu estava orientando no trabalho, eu tenho mais, porque eu falo assim, os meus alunos, Dani, eles podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp na hora que eles quiserem, os alunos de pesquisa. Agora, do ensino já não, porque senão a atenção que eu dou para um aluno, eu me sinto na obrigação ética de dar atenção para o outro aluno, entendeu? Então, como que eu vou tirar a dúvida de um por WhatsApp e não vou tirar do outro? Agora, na pesquisa, não, porque a pesquisa são alunos mais reduzidos. O grupo menor. O grupo menor, então fica mais fácil. E eu me senti nessa questão do conflito de interesse nessa vez. Agora, imagina o coordenador do curso ter que entrar na aula para ser o professor ali, então, deve ser muito difícil mesmo, né? A gente tem alguns... São poucos professores que estão na coordenação em sala de aula, né? Mas mesmo assim deve ser muito difícil para eles aqui na universidade. Sim. É bem complicado. E todas as aulas eu tinha que entrar e falar, gente, agora, né? Estou professora. Mas sempre tinham professoras rapidinho. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho. Então sempre teve isso, né? É bem complicado, mas era muito prazeroso, ainda assim com essas dificuldades. Ô Dani, pegando esse gancho do seu lado professoral, agrárias. Olha, eu adorava aquele campus. Eu trabalhei lá algumas vezes, que eu ministrava aula de física geral na biologia. Aí fui trabalhar na farmácia para dar físico-química. Nossa, foi terrível, cara, terrível. Não foi uma das melhores experiências. E da física geral também para agronomia. Então eu frequentava lá. E sem contar com a pós-graduação em estrito senso, era lá. Eu adorava. Como que foi sair da Agrárias, vir para cá? Não, que aqui eu também acho uma delícia esse campus. Né? Mas lá era diferente, porque arborizado, os blocos... Era assim... Até semana passada eu não sabia que estava tendo a reforma ali, a construção do viaduto. Eu fui passar lá porque eu nunca mais vi, né? E era assim, bom... Primeiro porque foi onde tudo começou para mim, né? Era um ambiente, além de ser um local lindo, realmente, né? Era uma fazenda, Você sabe né? onde é, Rafa? Não, eu não sou daqui e eu também não conhecia as agrárias, né? O campus, mas eu já ouvi todo mundo falar. A única, tipo assim, coisa que teve relação é que nosso terceiro semestre, no início de 2023, a nossa professora de anatomia da época, Rosalbina, conseguiu levar a gente aqui no Bloco 5 mesmo, para conhecer os cadáveres que vieram lá das agrárias. Aí a gente teve uma aula bem expositiva, bem prática mesmo, assim, bem medicina tradicional, que foi bem legal, mas o campus mesmo, não sei onde é e nem nunca conheci. Essas aulas eram lá. Né? O pessoal ia para lá. Além de ser um ambiente lindo, né, a gente tinha uma parte de relacionamento, não que aqui não tenha, mas muito diferente.
ali agregava muito, acho que até por conta do layout da coordenação, sala dos professores, e até porque era uma unidade muito menor que essa aqui, né? Então, a gente tinha uma proximidade muito grande, né? Tanto entre os coordenadores quanto com a proximidade com os professores. Então, a gente tem... eu tenho amizade até hoje com todos os meus ex-colegas coordenadores. Hoje, que se mantém aqui, são só 3. É o professor Wagner, da Educação Física e Fisioterapia, o professor Luiz Fernando, que é da Odonto, e a professora Janaína, que é da Enfermagem, né? Os outros todos não estão mais aqui, mas a gente tem contato até hoje. Então, a gente fez muitas amizades e eu só tenho boas lembranças de lá. Aí a gente teve uma época que a gente lembra muito disso, todos nós que éramos coordenadores da época. A gente se aproximou muito porque o nosso bloco, onde tinha a sala dos professores e a sala da coordenação, foi reformado. E nós fomos trabalhar no fundo da biblioteca. Vocês não imaginam, não sei se não vai ter que cortar essa parte, mas o lugar que a gente trabalhou é onde a gente atendia os alunos. A gente atendia os alunos, era essas carteiras antigas branquinhas, e um coordenador grudado no outro. E era um espaço, assim, era como se fosse um depósito. E nós ficamos meses atendendo ali. E todos muito juntos. E não tinha atendimento individual para o aluno. O aluno chegava ali para ser atendido, era multidisciplinar, mas não saía dali sem o problema resolvido. Então, a gente estabeleceu um vínculo muito grande nesse tempo que a gente ficou ali. E não tinha tempo ruim. E mesmo nessas condições que a gente ficou ali durante a reforma, foi muito, muito bom, e até hoje a gente tem esses vínculos, tanto com os coordenadores como com os professores. Hoje aqui já é difícil, né? Porque o professor já chega lá por baixo, né? Lá, vocês entram lá pela Nova Era. Isso. Então, já chega ali. Geralmente, o professor já para ali, passa no multimeios e já para pela sala de aula. Ele não tem tempo de vir aqui na sala dos professores. Às vezes vocês usam ali aquela sala ali do bloco 8, né? Que ficou espetacular, diga-se por sinal. Ficou ótimo, né? Ficou muito bom. Mas ainda assim, aí é mais desvinculado do coordenador, né? Então aqui, o coordenador entra pela Ceará, né? A gente entra pela Ceará, pelo estacionamento dos coordenadores. Então, daqui em cima, né? Isso. Não é que não tenha, né? Que aqui a gente não tenha laços também, né? Eu hoje já tenho muita proximidade com todos os coordenadores, que são os novos e os antigos que já estavam aqui, que hoje estão junto comigo, mas é diferente a rotina, né? Até por conta do próprio tamanho, né, da unidade. Mas é tudo maravilhoso, só tenho boas lembranças de lá. Além de ser lindo, assim, só traz boas lembranças dos relacionamentos e tudo que a gente conviveu e construiu lá dentro. Você falando, foi passando um filme na minha cabeça, assim, da entrada, né? Desde do estacionamento, que era bem diferente, muito arborizado, muito legal lá o campus. Muito era bem espalhado, acho que só um bloco que tinha... só o E, lá perto do Estricto. Isso, exato. O senhor chegou a lecionar lá? Sim, em 2013. Legal. De 2013 até fechar o Estricto. Lá, né? Fechar lá o Estricto, daí veio pra cá. Até a pandemia, praticamente, né? Porque depois da pandemia a gente não voltou mais pra... Sim, eu estava pensando aqui, uma vez eu acho que eu fui conversar com você lá. Mas, assim, que as coordenações ficavam... Para entrar na sala dos professores, passava pelas coordenações, né? Isso. E eu lembro que eu fui tirar uma dúvida com você, bom, não lembro, assim, direito. Posso? Pode. Então vai, por favor. Eu ia já direcionar um pouquinho a pesquisa, né? Que eu tava dando olhadinha no seu Lattes. E como o nosso grupo é de pesquisa, eu vi que você já participou de várias bancas, né? Dos trabalhos de conclusões de curso da nutrição. Foi orientadora de vários projetos e também teve publicações próprias. Aí a minha pergunta é a seguinte, essa vontade também pelo mundo da pesquisa sempre foi algo que a senhora gostou? Foi algo que, pelo curso, foi se adaptando também? Gosta hoje em dia? Se tiver o convite para ser orientadora, a senhora aceita? Prefere ficar só na gestão? Como é que tá essa relação com a pesquisa hoje em dia? Tá bem afastada. Na verdade, foi algo que foi acontecendo mesmo, por conta das demandas. Nunca tive nenhuma tendência para pesquisa, sempre as coisas foram acontecendo.
E foram acontecendo. E hoje eu prefiro mesmo estar na gestão do que não tenho essa tendência não para pesquisa. Inclusive, o Cristiano já me cobrou que eu preciso dar uma retornadinha. Hoje a professora Denise já veio falar comigo, coincidentemente, me mandou mensagem: Dani, você precisa. Falei, tá bom, prometo que em 2026 as coisas vão acontecer. Mas as coisas foram acontecendo né? E que eu fui tendenciando e seguindo a parte da gestão mesmo. E como é novidade também, né, Dani? A gente vai pegando assim as coisas e conhecendo um pouco o seu perfil, você vai querer aprofundar para ter bastante segurança, porque o cargo, a função, né, que você se encontra hoje na universidade é uma função de muita responsabilidade. Para você ter uma noção, ela tem o coletivo dos coordenadores, depois vem ela reporta dentro da instituição, dentro aqui da Uniderp, somente para o Cristiano. Sim. Né? Inclusive... Alto escalão. Alto escalão. Inclusive, quando eu caio no farol... Acontece, de vez em quando. Mas muito raramente. A Adriane fala assim, isso que eu vou falar pra Daniele. Eu falei, já tô resolvendo, não sei por que aconteceu. É que tem um outro procedimento aqui para esse acompanhamento dos professores nos demais cursos que é diferente da medicina. Né? Bom, voltando à questão que eu pensei em falar contigo, esse convite a partir de 2022, 22 foi o convite, 23 você começou a assumir. Como que é, Dani, trabalhar com tantos coordenadores formados, com perfis diferentes, não só a questão acadêmica, mas personalidade, e muitas vezes assim, são demandas muito diferentes. Por exemplo, eu vejo, eu tenho mais contato com o professor Sibelini e com a professora Adriane aqui, né? Então, a gente vê algumas demandas, fala, laboratório, tal coisa. Aí outros cursos também devem ver e vem direto em você, né? Porque eu me lembro muito bem, o professor Cristiano falou assim, olha, pessoal, a questão de... Ele gravou isso. A questão da graduação é com a professora Daniele. Eu falei, opa, que eu tenho umas ideias aí, já até fui atrás dela. Depois. Mas como que é, Dani, lidar com tanta gente diferente, assim? É aprendizado. Todos os dias, todos os minutos, todo o tempo. Porque além dos cursos, né? Então, foi algo que abriu totalmente, assim, a minha cabeça, porque eu tive que entender um pouquinho da particularidade de cada curso. E desde, inclusive, a medicina, que apesar de ter uma coordenação separada, a gente atua junto também, né? Inclusive, ontem o Curi me ligou, porque toda a parte regimental é a mesma para todos vocês, né? Então, sempre quando tem uma demanda de regimento, de regra, né, o Curi sempre me aciona e ainda assim eu tenho que entender o que é exceção, o que não é para medicina, enfim. Então, assim, tem todos esses mundos, né? De todos esses cursos, hoje nós temos, incluindo a medicina, 23 cursos aqui na Uniderp. E cada coordenador tem o seu perfil e aí um formato de se comunicar que também é característico da área de atuação. É muito engraçado isso, porque hoje eu já sei, por exemplo, quando eu preciso de uma demanda, né, que a psicologia precisa me passar, eu já sei como eu preciso. Por exemplo, eu preciso de um número, de algo exato que ela precisa. Eu já tenho que explicar mais minuciosamente, porque ela já vai me fazer um texto, né? Então, assim, hoje eu já sei a particularidade de cada um para eu conseguir me comunicar, para eles me entregarem aquilo que eu preciso. Mas é aprendizado todos os momentos, porque tem essas diferenças, né? Tanto dos cursos e de procedimentos e de detalhes, de diretriz, que para cada um é de uma forma, né? E nós estamos agora ainda mais a partir do marco regulatório do EAD, que também acaba impactando no presencial. A gente está tendo algumas mudanças de diretrizes curriculares de alguns cursos, então tudo isso também eu tenho que estar a par, para conseguir apoiá-los, né? Mas eles são muito maduros, todos, né? São coordenadores antigos, então todos sêniores, e que eu tenho muita tranquilidade, muita confiança neles. Eles
conduzem tudo muito bem, assim, sem mim, né? Mas eu preciso sempre estar também atenta para conseguir apoiar, né? Eu acho que é essa a diferença. Eles conseguem também seguir e são muito confiantes e seguros, porque eles sabem que eu estou ali também por trás segurando, né? Sim. Então, eu acho que é aprendizado, acho que é essa a palavra. É que essa questão de lidar com quem é formado nas exatas, formado nas humanas, formado na biológica, é diferente, né? Porque o perfil ele vai se modelando também. Eu vejo porque eu transito, e assim, eu sei que eu sou diferente também, entendeu? Uhum. Devido à formação, formado em física, todo mundo já fica meio assim. Mas você olha o médico, você olha, até mesmo dentro da saúde, o médico, o enfermeiro, tem essa... Terapeuta, nutricionista. Eu falo é que diferente, trabalho, né? trabalho lá. As demandas. E aí, em relação, já voltado para o curso de medicina, só para eu entender, né, que foi uma curiosidade minha, como é que é a sua função, então, em relação a ajudar nessa coordenação juntamente com o CURI? Então, toda a parte específica do curso, né, o CURI reporta para uma coordenação específica, né? Então, a gente tem hoje, dentro da estrutura de CropMed, uma pessoa, que é a professora Denise, que dá o suporte de toda essa parte acadêmico-pedagógica, né? Então, como eu dou suporte para o CURI dentro da nossa estrutura hoje com Cristiano, eu e o CURI, né? Então, é toda essa parte de regimento, toda essa parte de documentação, a parte de docência também, que apesar de são professores da medicina, mas são professores como outros professores quaisquer, né? Então, tudo isso também cabe dentro do escopo do que eu atuo, né? Então, é mais essa parte de regimental e quando a gente tem que resolver algum problema e aí seja de qual for o escopo, eu sempre atuo junto com o CURI, né? Dando direcionamento para resolver, se não for aqui, se for algo que a unidade não tem autonomia para resolver, então eu sempre vou junto com o CURI, né, para a gente ir escalonando e tentando resolver, mas então dentro da parte específica do curso, ele reporta para uma coordenação específica, né, e a outra parte mais geral, de regimento, de regra, aí essa parte é junto comigo e com o Cristiano. Perfeito. Eu me lembro que a gente estava fazendo os testes da prova digital. Você chegou a fazer a prova digital? Cheguei, foi com a HM do Bonilha. Foi antes da pandemia que nós fizemos a prova então não. digital. Não, nós fizemos a primeira versão lá, tá. mas não tinha dado muito certo, né? Encontramos alguns problemas. Aí voltamos à pandemia, eu falei, aí o Bonilha, vamos fazer de novo a prova? Falei, vamos, mas tem que, vamos ver com o CURI, né? Aí foi ver com o CURI falou assim, Everson, conversa com a Daniele. Falei, meu Deus. A Dani tinha acabado de assumir a gestão. Falei, mas eu nem a conheço direito. Não, você vai ver, ela é gente boa, pode conversar com ela. Aí lá vai eu conversar com ela. Não, aí um dia eu estava dando aula, o CURI falou, Everson, a Daniele tá ali na coordenação da medicina, vai lá conversar com ela. Aí fui, me apresentei, né? Falei, olha, eu quero fazer assim, assim, assado. Ela falou, vamos fazer. Só, mais fácil do que eu imaginava, né? Aí pensamos... E fizemos, tanto é que no dia que nós fizemos a primeira prova, a Dani foi acompanhar e tal. E foi muito legal. Pena que não deu para seguir o projeto, né? Mas o que aconteceu, aconteceu, né? O que aconteceu. Foi muito legal. E aí também do podcast, né? Eu falei, bom, quem que eu vou conversar? Eu falei, Dani, o que você acha da ideia da gente? Ela falou, muito legal. E assim, sempre... O bom, assim, eu não tenho perfil para gestão. Tanto é que no meu grupo mesmo de pesquisa, tem hora que eu fico... As meninas que tomam mais à frente, assim, porque eu tenho Ele delega e aí a gente tem que lembrar ele que ele mesmo delegou alguma coisa. E sem contar a questão, eu não gosto de cobrar. Eu não sei, mas é uma questão minha, né? E aí, me coloca onde eu estava, por favor. O TDAH já bateu aqui de novo. Apresentou para Daniele o podcast. O podcast. Eu ia falar que sempre... Isso, então, aí eu fui apresentar o podcast pra Dani, né? Eu falei assim, olha, o que você acha? Ela sempre tava bem entusiasmada. Eu falei, será que vai dar certo? Aí ela já me mostrou, falou, não, vamos fazer por aqui, por aqui. Aí cheguei no Márcio falou, ó, a gente não tem uma mesa, tá faltando isso aqui. Eu falei, Dani, não dá pra sair porque tá precisando disso. A Dani, não, vamos ver se a gente consegue. Eu não me lembro muito bem o que a gente tava precisando, Márcio, de parte técnica, mas eu lembro que precisava de algo.
Aí ele falou, fala com a Dani. Eu já fui lá. Aí a Dani conseguiu resolver, aí surgiu o primeiro podcast nosso, né? Que foi. Bom, está sendo, né? Estamos na segunda temporada. Bom, dentro da gestão, o que é mais desafiador? São tantos, o que é mais desafiador? Eu acho que são os processos que talvez independem da gente, né? Eu acho que isso é o mais desafiador, você ter a paciência, a calma, a perseverança de não, calma que vai dar certo, né? Então, acho que isso é o mais cansativo dentro da gestão, porque nem tudo pode acontecer, que o Eli Everson está contando uma história, 2 histórias que coincidentemente deram certo. Que dependia só daqui também, né? Mas a prova, por exemplo, teve que escalonar para umas 400 pessoas. Isso, é verdade. E aí, quando ele me falou, mas a gente não conseguiu da outra vez, eu falei, por quê? Porque não sei o quê. Não, aí eu sou inconformada, né? Eu acho que acho que por isso que eu estou, né, ainda onde estou, porque, mas como não deu? Não, eu falei, como assim, Eli Everson? Não, falaram que fulano, não sei o quê. Eu falei, não existe isso, eu quero falar com essa pessoa. Mas essa pessoa falou com quem? Não, mas ela falou que lá não tinha como falar com ninguém. Não, tanto é que foi... Sim. Montou um grupo no Teams com não sei quantas pessoas, né? E eu acho que é isso, sabe? Mas eu não tenho preguiça, assim, de também ir correr atrás e buscar, não depende de mim, mas então, vamos lá. Mas eu acho que é essa parte mais desafiadora, né? Ter a calma também e a paciência de buscar os caminhos, né? Para resolver da melhor forma. E ainda dentro do curso, o que é mais gratificante dentro da gestão? Nossa, eu acho que é conseguir fazer com que o grupo entregue, né, o que a gente precisa entregar, todos os sentidos aqui, tudo que a gente precisa, o que a gente trabalha diariamente, de uma forma leve, né? Então, todo mundo fazer aquilo, hoje eu consigo ver isso, né? Eu vejo que eles fazem pela união do grupo, eles fazem de uma forma leve. Acho que isso é o mais gratificante para mim, ver que a gente chega onde a gente chega e com todas as cobranças e com todos os indicadores, os faróis que a gente precisa conduzir, mas de uma forma leve, né? E que eu tenho certeza que é dessa forma, como eu coloco para os coordenadores, que também chega para os professores. Então, isso para mim é muito gratificante. Saber que os professores estão recebendo indiretamente, né, o que eu coloco todos os dias para os coordenadores. Eu acho que é isso. E de uma forma, não tem como, acaba chegando para o aluno também. Sim, né? Com certeza. Então, isso é muito, muito gratificante. Eu me lembrei onde eu saí pela tangente, mas eu voltei. Porque assim, apesar de eu não ter esse perfil de gestor, quando a gente trabalha com uma gestão que não te polda, fala assim, poldar e fala assim, não vamos fazer, que não vai dar certo, vai dar muito trabalho. Isso é muito desestimulante. Você vai ver quando você estiver na sua carreira profissional, você chega com um monte de ideia e quer fazer as coisas, não só no início de carreira, né? Mas lá no... Aí você fala assim, vou conversar com o meu gestor, não faz, já tentaram fazer, não vai dar certo. Isso é desestimulante. A Dani é diferente. Eu chego com a... Não, tanto é que semana retrasada, acho que eu encontrei ela na escada, falei, Dani, aquele negócio tá muito difícil, vou desistir. Ela falou, você tem 2 opções. Desistir agora ou ir pra frente pra ver o que vai dar. Eu acho que você tem que ir pra frente e ver o que vai dar. Eu saí pensando, falei, ela tem razão, vamos tentar mais um pouquinho. Eu falei, não desiste não, ele falou, verdade, eu não vou desistir não. Eu falei, não desiste não, vai dar certo, vamos tentar. Porque eu acho que a gestão, ela tem, assim, novamente, eu não tenho nenhuma formação de gestor, né? Mas a gestão, ela tem que estar junto com quem ela está gerenciando, né? E aí impacta os resultados, assim, porque os resultados são conjuntos, não é? O Eli Everson conseguiu, a professora Daniele conseguiu, a Rafaela conseguiu, não. É a equipe, né? E na hora que você olha assim, fala, trabalho em tal lugar, tem uma equipe, tanto é quando a gente responde o nosso avaliar e
o nosso... Pesquisa de pulso. O pesquisa de pulso lá. Tem a questão, né? Você indicaria para trabalhar lá, como que é? Então, tem que ter essa harmonia para as coisas ficarem leves, né? Porque lá fora, as coisas são muito pesadas, né? Sim. E é isso que eu queria falar. Mais alguma coisa para a professora Dani? Quanto não? Não? Dani, em sala de aula, o que foi mais difícil assim para você? Nossa, isso aqui realmente... Nossa. E que você olha assim e fala, nossa, eu acho que os professores também devem ter essa dificuldade. Deus. Eu vou te dar um exemplo. Eu acho muito ruim, assim, eu tenho uma grande dificuldade em avaliar. Porque eu fico pensando, será que essa questão que eu estou colocando realmente foi discutida dessa forma? Será que os alunos conseguiram? Então, na hora que eu vou montar a prova, por mais que a gente tenha inteligência artificial hoje que ajuda bastante, mas na hora que eu vou colocar a questão, eu falo, puxa, mas eu acho a parte mais difícil. E a prova, ela é um momento, no momento da prova, os alunos ficam muito tensos. E os professores também, né? Eles não conseguem entender isso, que a tensão parte do outro lado. Porque a gente tem que fazer o possível para deixar a sala em harmonia, para não, né, ninguém ser prejudicado com a questão de barulho, de conversa. E também a questão da lisura da prova, né? Que é difícil, a gente tá ali como fiscal, mas a gente quer que o processo ocorra da melhor maneira possível. Então, assim, todo o processo de avaliação, eu acho que é necessário, importantíssimo, mas para mim o maior desafio na sala de aula é a avaliação. Pensando assim, eu me recordo, mas aí era mais numa parte de atuação do estágio, e que era algo que a gente estava construindo ainda, era a parte de estabelecer os critérios, e quando a gente estabelece critérios subjetivos, né? Por exemplo, para eu avaliar o meu aluno fazendo um atendimento lá no leito. Então, acho que foi algo que eu sempre falava assim, gente, mas será que eu estou sendo, né? Como que está sendo a minha mão aqui nesse critério? Será que isso era bem difícil, mas isso foi mais na parte prática, que eu senti bastante, mas essa dificuldade de sala de aula não me recordo. Eu acho que a prova, assim, eu entendo a colocação que você fez, mas ela em si, por ser mais objetiva, né? Eu acho que para mim é um processo sempre foi mais tranquilo, apesar de ter todo esse ponto aí. Mas dentro do estágio eu tive muita dificuldade no começo de estabelecer os critérios, né? E de também tentar entender o perfil de cada aluno. Então, isso tudo tem que ser colocado, né? Mas se eu coloco esse ponto aqui, tem aquela ali que tem maior dificuldade disso. E aí, dentro disso, conseguir também, e aí isso tudo foi aprendizado, estabelecer outros critérios de avaliação e faz um estudo de caso, uma apresentação do estudo de caso, outras formas, né, para avaliar, porque eu tinha muita dificuldade mesmo no início de fazer essa avaliação subjetiva do atendimento no paciente, da análise do manual de dietas, por exemplo, do contato com toda a equipe multidisciplinar. Então, eu tinha dificuldade de fazer essa avaliação com os alunos dessa parte mais subjetiva. Quando a senhora citou um pouquinho aí do estágio, né? Quando estava como coordenadora do estágio da nutrição, citou também outros estágios de cursos da saúde, chegou a ter um pouquinho mais de contato também seja com a coordenação ou até mesmo com o estágio supervisionado ali do internato em si, da medicina? Não, nunca tive. Porque o campo que a gente fazia, até no início, lá em 2008, a gente ainda tinha uma parte do estágio da nutrição que acontecia na Santa Casa, né? Mas a gente não tinha esse contato. E depois, a maior parte dos nossos alunos faziam toda a parte do estágio dentro do hospital regional, né? Então, a gente não tinha muito contato com o estágio da medicina. Desencontra um pouco. Sim. Bom, como a Rafa trouxe o assunto da medicina, como que foi participar dessa comemoração dos 25 anos do nosso curso? Porque você também fez parte da história agora, né? A questão da organização, você esteve envolvido em todas as reuniões. Como que foi para você? Um privilégio, né? Um privilégio de conhecer também naquele dia, na oportunidade, um pouquinho mais da história, né? Os detalhes, que eu também tinha muita coisa ali que eu não conhecia, apesar de estar aqui dentro há bastante tempo, né?
um privilégio imenso e de poder estar aqui hoje, né, contribuindo. Então, assim, foi muito bacana. Então, todo o preparativo, fazer parte de todo o preparativo e ali dos detalhes para aquele dia acontecer, muito gratificante. Assim, é algo como o Cristiano fala, né? Eu estou aqui, assim como ele, porque eu dedico a minha vida para isso aqui, porque eu realmente amo o que eu faço. Né? Então, você ver o resultado disso tudo e ver a trajetória, né? 25 anos dessa história, é muito, muito gratificante. Muito bom. E foi uma noite muito gostosa, Sim. né? Foi uma noite bonita, assim. Muito bonita. Todos os detalhes, né? Sim. E quando a gente pensou lá no começo, não imaginávamos que ia tomar essa dimensão, né? E para você ver, né? Como é importante a gente ter a colaboração de todas as pessoas, né? Porque aconteceu, ficou bonito, mas por quê? O Márcio estava lá conosco para registrar os momentos, o pessoal que veio montar o ambiente. Então, assim, a gente tem que ter junto conosco uma equipe em que você possa confiar. Você tocou num termo aí que é a lealdade, né? Tem que ter essa lealdade, Sim. porque a lealdade ela gera confiança. Então, eu vou delegar isso para a Rafa, porque eu sei que a Rafa vai dar conta de fazer. Eu não preciso ficar supervisionando a Rafa para ver se ela vai fazer ou não. Eu deleguei a ela. Claro, eu tenho que estar atento no que estiver acontecendo. Mas ter uma equipe na qual você pode confiar é muito importante. Eu confio muito na equipe do meu grupo. Que bom saber disso. E diga-se de passagem, a gente também confia muito nele. Essa via já é um pouco complicada. Mas... Bom, o Márcio já me sinalizou que nós estamos chegando... Só mais uma pergunta que puxou dos 25 anos do curso. A minha curiosidade também foi em relação à visita do MEC, né, para o curso de medicina. Verdade. Então, como foi saber que o MEC viria e depois a sensação de saber que a gente conseguiu a nota que a gente tanto esperava, né? O saber que o MEC viria é algo, assim, acho que é tanto quanto, sei lá... É igual o Thanos, inevitável. Assim, não tem como não ser algo que a gente acaba recebendo de forma tensa, apesar de saber que estamos conduzindo tudo da melhor forma. Tanto é que a nossa nota foi 5, né? Mas é um peso, né? Saber, eles vêm. E aí tem N fatores que podem acontecer nesse momento. Nossa, como vai ser? Qual que é o perfil desse avaliador? Meu Deus! E aí organiza documento. Então, é algo muito, né? Apesar da gente, novamente, saber que a gente está, né? O curso está aí há 25 anos. Então, assim, a organização de toda a parte documental, isso tudo é muito, né? E aí, dada a proporção, né? Do curso, o número de alunos, isso tudo acaba... Número de professores, né? Número de professores. Então, Sim. É todo um universo, né? E que acaba sendo assim... Só que aí, quando os avaliadores chegam, já dá uma baixada na adrenalina, né? E aí, as coisas vão acontecendo, porque aí é só a apresentação, né? De tudo que acontece aqui no nosso dia a dia. De tudo que já foi construído, Tudo que já foi construído e que está acontecendo, né? Você não precisa inventar nada, você não precisa fazer nenhum cenário, né? Tá tudo acontecendo. Então, assim que eles chegam e a gente já conhece, já foi mais tranquilo. E aí, a gente, na hora que o avaliador chega, você, né, que tá ali à frente, você já consegue ter uma noção de como vão ser os próximos dias, né? Então, foi tudo muito tranquilo, tudo muito alinhado, né? Os professores, então, tudo com que realmente acontece. E receber a nota 5, né? Assim, é lógico que a gente fica inseguro, a gente fica tenso com todo o processo, porque são muitos detalhes, E a nota não era 5 também. E a nota não era 5, então é tudo, né? E o olhar que todo mundo está dando para aquilo ali, né? Esperando o melhor. Então tem toda essa pressão também. A gente sabe que a gente faz o melhor e que a gente não esperava uma outra nota sem ser 5, mas é um processo assim, aí na hora que recebe, né, o feedback, tem um encerramento. E aí todos nós sentamos numa sala, o Cristiano, eu, o Cury, quem mais participou? Acho que foi o Cristiano, eu, o Cury. Romília, não? Não, Cristiano, eu, o Cury, fomos só nós 3 e os 2 avaliadores, acho que fomos só nós. E aí eles fazem, né, uma reunião inicial para conhecer um pouco da instituição,
cada um se apresentar e eles fazem essa reunião final. E ali é a hora que eles dão mais ou menos um indicativo de como vai ser. E aí a gente já ficou, né, bem tranquilo, foi tudo muito positivo. Mas agora, por exemplo, a gente já recebeu o comunicado que a gente vai receber para o direito, para a renovação do reconhecimento. Aí vem todos aqueles sentimentos de novo, né? Porque tudo de novo vem também, eles vêm para uma visita presencial, né? Então, faz parte desse processo, né? Desse peso que tem a visita, né? E a partir do ano que vem, com as mudanças agora impactadas pelo novo marco regulatório, a gente vai ter visita de renovação de reconhecimento com período menor e não dependente só de alguns fatores, por exemplo, tirou determinada nota no ENAD, que até agora, esse ano, era assim, né? Um curso que vem já 2 anos repetidos com nota 2 no ENAD. Esse é um curso que está com todos os indicativos de receber uma visita do MEC. A partir de 2026 não vai ser assim. Todos os cursos receberão dentro de um ciclo a visita periódica. Então, tirando 5 ou tirando 2, a gente vai ter, e aí todas as instituições de ensino superior vão ter essa rotina periódica previamente estabelecida. Agora eu já não me lembro se são a cada 3 anos. No mesmo tempo de ciclo do ENAD, a gente vai ter visita de MEC. Então, talvez esse peso, a partir do ano que vem, mude, porque é algo que vai entrar dentro da rotina, né? Dani, você não participa da gestão lá de Ponta Porã, né? Não, só aqui, entre aspas. Só aqui. Bom, Dani, nós vamos entrar numa etapa agora do nosso podcast, que nós chamamos de bate-bola, um ping-pong. Então, nós faremos algumas perguntas para você. Nossa, eu sempre via isso na televisão, falava assim, gente, tomara que eu nunca passe por isso, que não vai vir essas palavras não virão na minha cabeça. Pior que é nosso quadro já de encerramento típico aqui do podcast. E aí você vai responder assim, o que passa na sua mente naquele momento. Tá, vixe, tudo bem? Tá, tudo bem. Vou deixar a Rafa começar, então uma da Rafa, uma minha, e você vai respondendo pra gente. Uma comida. Ai, gente, são tantas, né? São tantas, vamos ver. Ele é nutricionista. Então, eu não posso falar qualquer coisa, mas são pode, muitas, não, né? Vamos lá. Antes de ser nutricionista, é um ser humano, né? Um macarrão. Um lugar. Minha casa. Um livro. Nossa, minha mente tá... Um livro. Não lembro. Geralmente as pessoas levam um livro. Um filme. Gosta de cinema? Gosto muito. Filme, série, pode ser? Qualquer coisa. Gente, e agora que eu não lembro? Lá. Lagoa Azul não. Lagoa Azul, inclusive, estava passando semana passada de novo. Ai, gente, vamos lá. Um filme lindo. Uau, o Mistério da Cela 7. Nossa, muito legal esse filme. Esse é bom. Esse veio na minha cabeça, não sei porquê. Esse filme é bem legal. Uma inspiração. Inspiração. Minha mãe. Um objetivo. Permanecer forte. Pra tudo. E um sonho. Nossa, sonho. Não tá pagando imposto ainda, pode ser. Nossa. Essa agora é um sonho. Tô sem sonhos, gente, não consigo falar. Tudo bem, faz parte. Dani, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Na hora que eu mandei o convite, falei, será que ela vai aceitar, né? Eu fiquei meio na dúvida, mas de prontidão, gostei muito da sua mensagem, assim, não é um reconhecimento, mas, assim, um desejo mesmo de tê-la aqui, porque, como a gente trabalha com história, eu acho legal a gente
fazer esse trajeto das pessoas que contribuíram e contribuem ainda com, não só com o podcast, mas com o nosso grupo de pesquisa, né? Então, assim, muito obrigado por ter vindo. Eu sei que a agenda é tudo corrida, né? Você tem uma universidade para dar conta. Rafa, muito obrigado por estar novamente comigo aqui na mesa. Eu que agradeço, quero agradecer também a professora Daniele pelo convite de hoje, também por ter nos ajudado lá no inicinho, né, de fazer a ponte e comprar a nossa ideia do podcast, e agradecer também pela gestão, porque, querendo ou não, indiretamente, impacta a nossa vida de estudante, então, obrigada. Eu que agradeço. Às vezes, eu não gosto muito de participar, como eu falei, eu gosto de ficar mais escondida. Tenho um pouco de dificuldade ainda para falar assim de mim, de algumas coisas, mas espero ter contribuído e estou sempre à disposição para o que vocês precisarem, mas melhor se for longe do holofote, longe da entrevista. Foi super bem. Eu prefiro muito mais do que, sempre fui assim, né, do que estar em evidência, não curto muito isso, mas eu espero ter contribuído, para mim foi uma honra ter participado. Muito obrigada. Muito legal. Bom, esse foi mais um episódio do nosso podcast. Até a próxima. Aí, passou.